livro do profeta Miqueias, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 18. Quando você encontrar, diga amém. Diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Amém? Você crê nessa palavra? Então, coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor nessa noite. Vamos pedir ao Senhor, amados, que Ele venha trazer a revelação dessa palavra para a nossa vida. Pastor, o que essa palavra tem a ver com a minha vida? É o que nós vamos buscar nessa noite, através do Espírito Santo de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, de uma forma poderosa nessa noite, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. Amém. Pronto. Deus, Ele tem sempre, amados, o perdão para aqueles que buscam a Ele com arrependimento. A benignidade do Senhor, a sua bondade dura para sempre. E a forma maior dele mostrar a sua benignidade é através do perdão dos pecados, sem merecermos, amados. O Senhor, Ele nos perdoa sem nenhum merecimento, por causa da sua misericórdia. Em muitos textos bíblicos, amados, os autores dizem, revelados pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, as misericórdias do Senhor, elas duram até o final de 2023. Dura até quando? Para sempre, amados. As misericórdias do Senhor, elas duram para sempre. Por isso que não fomos consumidos, por isso que não fomos ainda destruídos ou mortos, porque o Senhor, Ele tem misericórdia, mas Ele quer ver essa pessoa buscar Ele, quer ver essa pessoa buscar Ele com arrependimento. E a pessoa que ela mostra o arrependimento, amados, não são só palavras, é aquela pessoa que quer mudar a sua vida, não quer mais agir como agia antes. Vamos ver aqui. Procure aí o livro de Lamentações de Jeremias. Você vai voltar alguns livros ainda. Volte aí alguns livros. Fica ainda no livro dos profetas, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, a partir do versículo 22. Quem encontrou, diga amém. Ele diz, ó: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Diga amém por isso. Então essas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Todo dia, amados, nasce um novo sol, uma nova oportunidade de mudarmos as nossas vidas. O choro pode vir uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando você busca o Senhor dessa forma, mesmo que você seja uma pessoa que erra, mesmo porque ninguém pode falar que não erre, ninguém pode falar que não tenha pecados, mas nós constantemente falhamos com o Senhor. Pastor, mas eu me esforço. Pastor, mas eu faço o melhor. Mas mesmo assim nós falhamos com o Senhor, porque não somos perfeitos. Amados, e o que nós aprendemos na palavra
é que o Senhor, Ele não exige perfeição de ninguém. Só Ele é perfeito, só Ele é santo, só Ele é perfeito. Vamos usar o exemplo nessa noite para contextualizar essa ministração, o exemplo de Davi. Davi, não só uma vez, amados, por muitas vezes, ele buscou as misericórdias do Senhor e confiou no Senhor, e o Senhor o ajudou. Davi era apenas um pastor de ovelhas, trabalhava com o rebanho do seu pai, e o Senhor o chamou. O Senhor conhecia o coração do Davi, por isso tirou ele dali e o escolheu para que ele fosse o rei de Israel no lugar de Saul. Saul se rebelou. Saul também, amados, era de uma família humilde, da mesma forma como Davi. Mas a diferença do Davi e o Saul, será que Davi errou menos do que o Saul? Não. Mas a diferença era o seu coração. Quando ele era chamado a atenção pelo profeta, ou até mesmo pelo Espírito Santo de Deus, chamava a sua atenção, ele pedia ao Senhor o seu perdão. Ele admitia, amados, o seu erro. Isso aí, amados, é uma virtude diante do Senhor. Quando você admite o teu erro, quando você admite os teus próprios limites. Mas ele também colocou os pés pelas mãos. Davi, com o tempo, ele se transformou daquela pessoa humilde para uma pessoa arrogante, demonstrar a sua glória. E o que ele faz? Ele chama o Joabe, chama os comandantes dos exércitos de Israel e fala para eles que queria contar o exército, mostrar o seu poder. E logo de início Joabe, o seu comandante maior, fala para ele: Davi, não faça isso. Davi, todas as nossas vitórias foi o Senhor que nos deu, não precisamos de contar exército, quantos soldados nós temos. Olha, o Senhor tem multiplicado os soldados, não se preocupa com isso. Mas era o coração deles, amados. E a Bíblia diz, nós vamos ler no primeiro livro das Crônicas, que foi o diabo que incitou ele. Pastor, o diabo estava usando Davi? Lamentavelmente estava. Ele não usou Pedro? Era um homem de Deus? Eram, todos dois. Mas eram seres humanos como nós, irmãos. Nós também nos esforçamos, mas erros acontecem. Agora, quando acontecem esses erros e Deus nos chama a atenção, devemos fazer da mesma forma que o Davi ele fez. Vamos ver aqui. Procure aí o livro de 1 Crônicas. E o que ele vai fazer é muito interessante, amados. Volte aí, o primeiro livro das Crônicas, no capítulo 21. O Joabe, junto com os comandantes, ele vai contar o exército. 1.570.000 homens, fora os de Levi e os de Benjamim, que o Joabe não quis contar. Ele não se agradou. Davi, está errado. Como você venceu Golias, Davi? Golias, amados, era um soldado filisteu experiente, enorme. Mas Davi não teve medo. E como ele venceu? Venceu com o poder de Deus. Talvez o Joabe chamou a atenção dele. Mas, meu amigo, quando você está assim, não adianta ninguém falar com você. A pessoa, quando ela está cheia de razão, irmã, não é assim não, irmã. A pessoa não quer saber não. Ela não ouve o pastor, não ouve o pai, não ouve o esposo, ou a esposa também, pode ser também um irmão.
Quando o irmão está cheio da razão, não tem como falar. E aí, ele manda contar ao exército. E depois de um tempo, ele mesmo sente que não foi correto aquilo. Aí veio o profeta e fala para ele: olha, o Senhor não se agradou de você. Então Davi, ele está te dando 3 opções. Ou você vai cair nas mãos dos homens, ou você vai cair nas mãos de Deus. Quem já ouviu falar que cair nas mãos de Deus, que a mão de Deus é pesada? Quem já ouviu isso aí? A mão de Deus é muito pesada, meu amigo. Mas mesmo assim o Davi falou assim: olha, eu sei que a mão de Deus é pesada, mas eu prefiro ainda cair nas mãos de Deus. Porque o homem, ele não perdoa. O homem, ele não tem perdão. Não, eu prefiro cair nas mãos de Deus. Eu sei que a mão de Deus é pesada, sei que não é fácil cair nas mãos de Deus, mas eu prefiro cair. E naquele mesmo instante, amados, vem uma praga sobre Israel. E instantaneamente mata 70 mil homens. Aí Davi ficou desesperado, procurando uma solução. E aí veio o profeta, falou para ele: Davi, você tem que fazer um sacrifício na eira de Araúna, para que essa praga ela cesse. E Davi ele fez, e a praga cessou. Mas mesmo assim ele perdeu quantos homens? 70 mil homens. Vamos ver aqui 1 Crônicas 21, no versículo 7. Você pode ler esse relato todo em casa, tá bom? Tanto está em 1 Crônicas, como também no segundo livro de Samuel, no capítulo 24. Esse relato basicamente é o mesmo relato, tá bom? Segundo livro de Samuel 24 ou 1 Crônicas 21. 21 e o versículo 1, só para contextualizar. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. No segundo livro de Samuel, no capítulo 24, vai falar que foi Deus. Deus ele permitiu. Quem está entendendo isso aí? A permissão de Deus, nós até falamos disso domingo. Que algumas coisas Deus até permite para você aprender. Agora, tudo que a gente faz, irmãos, tem consequências. Deus ele vai perdoar você? Vai. Deus ele vai estar com você? Vai. Mas não livra ninguém das consequências, para que você aprenda. Agora, se você não aprende com as consequências, meu amigo, as coisas podem até piorar. Quem está entendendo isso aí? E às vezes, amados, por que acontece isso? Já imaginou? Se você fizesse uma coisa errada e desse certo, o que é que você iria fazer depois? Você fez uma coisa errada e deu certo, você ia parar ou ia continuar? Por isso que acontece isso. Às vezes acontece essas consequências para barrar você, porque senão, meu amigo, você vai continuar. Um abismo chama o outro. Então Davi contou o exército, Deus não se agradou, e o versículo agora é o 7. Primeiro livro das Crônicas 21, versículo 7, quem encontrou? Diz assim, ó: e esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa. Amados, olhe para mim aqui. O segredo do Davi era esse aqui, ó. A virtude do Davi era esse. Ele não colocava a culpa em ninguém. Ah, pastor, a culpa é da minha sogra. A culpa é do governo. A culpa é do pastor. Meu amigo, você arranja o culpado. Mas o que Deus quer é que você assuma o seu erro. Foi você que fez? Então assuma. Não coloque a culpa em ninguém. O Davi falou: foi eu mesmo, pronto. Ele estava soberbo.
por causa das suas conquistas. Mas ele não era tão humilde. E o mais interessante aqui, não desmarque o livro de 1 Crônicas, não desmarque. Vamos até o livro de Salmos. Esse pecado aqui, amados, para os teólogos, se você não sabe, esse pecado aqui é considerado o último pecado de Davi. Compreendeu? Mas vamos ver como é que era Davi antes. Vamos lá. Salmos 20. E o versículo 7. Para você ver como o homem, ele é hipócrita muitas vezes. Mas não é só o Davi, tá bom? Qualquer um de nós pode fazer isso aqui. Eu quero que você aprenda com o próprio Davi. Ele não era perfeito. Salmos 20 e o versículo 7, quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Diga amém por isso. É bonito ou não é isso aqui? Não, mas uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos em Deus. Era o Davi. Mas por que ele contou o exército depois? Viu como a pessoa muda de uma hora para outra? Isso aqui era ele antes. Olha, as pessoas podem confiar em carro e exército, mas nós confiamos no Senhor. E falamos assim também. É a nossa fé, irmãos. Mas muitas vezes as nossas atitudes são diferenciadas. O Davi já mudou. Aquele que falava para todo mundo que confiava em Deus, por que agora está contando o exército? E o próprio comandante dele vai chamar a sua atenção: Davi, não precisa, Davi está errado. Mas o que vale é a palavra dele. Aí veio as consequências. E quais foram as consequências? 70 mil homens ele perdeu. Mas não era o exército que ele contava. Ao invés de crescer, foi cair. 70 mil homens. Vamos voltar para cá. Ah, pastor, mas eu confio no Senhor. O Senhor é a minha rocha. Mas tem vezes que a gente coloca os pés pelas mãos. Isso aqui é o retrato, amado, do ser humano. Quando o escritor ele vai escrever sobre a história do Davi, do Moisés, do Abraão, essa parte negativa, o Senhor poderia falar assim: não vamos colocar isso aqui não. Mas não. Deus ele colocou também a parte negativa. Mas, amados, a parte positiva do Davi era infinitamente superior à negativa. O Senhor conhecia o coração dele e ele se arrependeu. Vamos voltar. Versículo 8. Primeiro livro das Crônicas, 21, versículo 8. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer-te tal coisa, porém agora ser servido, tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo assim: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses te consumas diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, aperte na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Por muito tempo ele foi afligido pelo o próprio Saul. Ele foi perseguido pelo seu próprio filho. Ele já tinha vivido essa experiência. Não, que eu não caia na mão dos homens, eles não vão me perdoar. O Senhor,
As suas misericórdias são para sempre. Então, eu prefiro ficar nas mãos dele. Mas como eu falei para você, amados, mesmo assim, teve consequências. O que eu falo para você é para você ler todo esse relato em casa. Veio o anjo do Senhor e matou aquelas pessoas. E só não matou mais porque o Davi tomou a frente e fez o seu sacrifício na eira de Araúna. E o lugar, amados, onde ele fez o sacrifício, anos depois, foi o lugar em que o Salomão, seu filho, construiu o templo. Então Deus já tinha um propósito ali. Olha como Deus faz. Mesmo no momento da peste, mesmo no momento que nós falhamos com o Senhor tem um plano. E ali onde ele sacrificou, onde foi construído o templo para os sacrifícios do Senhor. Diga amém por isso. Então é assim que Deus sempre faz, amados. Mas quando nós reconhecemos os nossos erros, o perdão de Deus, ele depende também do nosso arrependimento. Diga amém por isso. Deus, ele vai trabalhar no teu coração, vai tirar, amados, a dor da culpa. A dor da culpa, amados, é uma dor mais forte do que qualquer dor física. A dor da culpa. É isso aí que o Senhor tira do nosso coração. Vamos passar pelas circunstâncias em que nós mesmos causamos? Vamos. Mas a dor vai ser menor, porque nós vamos saber que o Senhor vai estar conosco. Diga amém por isso. O mais importante, amados, fale para essa pessoa aí, fale para ela assim: o mais importante, fale para ela aí, o mais importante é que o Senhor vai estar com você. Diga amém por isso. Você acha importante isso? Claro, pastor, é indispensável. Vamos lá então, procure aí o livro do profeta Isaías. O segredo é esse, amados. Não sei qual é a tua culpa, o teu pecado, mas a Bíblia deixa bem claro: se buscarmos a Ele de todo o coração, Ele se deixa encontrar. E Ele não muda, amados, não é o homem não perdoaria. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, quem encontrou, diga amém. Diz assim: vinde então e arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a branca lã. Diga amém por isso. O que é que nós lemos lá no profeta Miqueias? Que o Senhor lançará as nossas culpas, as nossas iniquidades no meio do mar, nas águas do oceano. O que significa isso? Que serão esquecidos, vão ficar para trás, amados, a culpa, o pecado. Ele vai nos dar agora um novo caminho que você deve seguir, mas mesmo assim Ele não vai tirar de você a condição de escolha. Amém? Amém, irmãos? Ele vai mostrar para você o caminho que você deve seguir. Agora a escolha é sua. Tantos problemas você já viveu, você vai continuar por esse caminho. Ele diz: olha, escolhe o bem, escolhe o caminho correto, mas a escolha é sua, é o livre-arbítrio. Deus, ele não tira isso de você, irmãos. Ele até vai orientar você: olha, vá por aqui, não ande mais por aqui, esse caminho aqui parece que é correto, mas esse é o caminho da morte. Ele vai mostrar para você? Vai. Ele vai dizer para você? Vai sim, o Espírito Santo faz isso. Quem aqui já fez um negócio até de comprar algo ou vender alguma coisa, que, meu amigo, doía no teu coração em dizer que estava errado, mas você mesmo assim fez? Comigo não foi só uma vez não. Eu sabia que estava errado. Rapaz, não é por aqui não, não faça esse negócio, não compre tal coisa, você vai se dar mal. Mesmo assim a gente faz ou não? Com o tempo a gente aprende. Mas todos nós, amados,
Já passamos um momento como esse. O Davi, ele só foi sentir isso depois de já ter feito. Aí que veio aquele peso no coração dele. Mas ele buscou ainda ao Senhor, mas teve consequências. E ele diz aqui, livro do profeta Isaías: vinde então e arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Diga amém por isso. Vamos até a primeira carta do apóstolo João. Vamos lá. Você vê como isso acontece com qualquer pessoa, mas nenhuma pessoa do mundo, seja ela a mais perfeita, pode falar que não tenha pecados. A virtude qual é? O que é que Deus quer? O arrependimento. Agora, o arrependimento, amados, se você for ler a palavra, o que significa é mudança de atitude também. Não adianta você falar que se arrependeu e depois fazer da mesma forma, não vai adiantar nada. Vamos lá. Primeira carta do apóstolo João, já é quase no finalzinho da Bíblia. No capítulo 1, a partir do versículo 9. Se você quiser grifar, nós vamos ler 2 versículos. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Presta atenção, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então você não pode dizer que não tenha pecados. Todos nós pecamos. O pecado, amados, ele gera a morte. Mas a graça de Deus consiste em recebermos o perdão do Senhor sem merecimento, sem obras. As obras, amados, elas são importantes para demonstrar o teu arrependimento. Olha como é interessante. Como é que eu vou demonstrar que eu me arrependi, que eu mudei? Através das minhas obras, através do meu procedimento, das minhas atitudes, da minha mudança de propósitos. Pronto, isso aí vai demonstrar que eu mudei. Então o Senhor, Ele vai trazer sempre, amados, o perdão, quando nós buscamos Ele, porque Ele é benigno. O exemplo que nós vamos trazer também, além do exemplo do Davi, é o exemplo daquela mulher que foi encontrada, preste atenção à história, em adultério, e levaram ela até o Senhor. Mas a pessoa não adultera só, tinha uma pessoa com ela, ninguém levou, porque eles não tinham, amados, preocupação com a mulher, eles queriam apenas acusar o Senhor. E levaram aquela mulher, estava tudo errado. A lei dizia que seria apedrejado um casal que fosse encontrado em adultério, mas não era só a mulher, o homem também. Levaram aquela mulher e lançaram ela, já estava com as pedras na mão. Aí ele lá, escrevendo, não diz o que é que ele estava escrevendo, compreendeu? Estava lá. Olha, essa mulher foi encontrada em adultério, segundo a lei deve ser apedrejada. O que o senhor diz? Ele ficou lá. Olha, o que o senhor diz? Ele falou, olha, tudo bem, vamos fazer o seguinte: quem não tem pecados pode lançar a primeira pedra. Aí todos foram se esquivando. Amados, havia uma lei em Israel que dizia o quê? Que se uma pessoa, para ser apedrejada, para ser morta em um processo civil, deveria ter 2 testemunhas. Quem viu ela adulterando? Deveria ser a pessoa que vai lançar a primeira pedra. Vamos dizer que você já estava lá com a pedra na mão, está aqui, está só esperando, mas eu não vou ser o primeiro a lançar não, quem vai lançar é aquela pessoa testemunha. Quem está entendendo isso aí? Já estou aqui com a pedra na mão,
Mas meu amigo, eu só vou lançar depois que a testemunha lançar, para não dar culpa para mim. Se eu lançasse a pedra, amados, sendo uma testemunha falsa, o pecado estava sobre mim. Quem entendeu isso aí? Quem lançava a primeira pedra era a pessoa que presenciou. Mas como tudo ali era uma mentira, o Senhor já viu isso de longe. Falou, tá bom, então lança aí a primeira pedra. Aí uma pessoa falou, meu amigo, está em cima da hora mesmo, eu vou ter que dar uma saída aqui rápido. Aí foi saindo um, foi saindo o outro, foi saindo o outro. Aí quando ele se levantou, ele olhou para a mulher, aí falou assim, cadê as pessoas que estavam acusando você? Foram embora. Pois eu também não condeno você. Não é que Jesus não condenava o adultério sempre foi condenado, compreendeu? Tinha alguém ali que não tinha pecados, que pudesse lançar pedra sobre aquela mulher? Tinha alguém ali sem pecados? Tinha ou não tinha? Tinha sim. O Senhor Jesus não tinha pecados. Ele falou, se ninguém lançou, quanto mais eu. Eu não estou aqui para lançar pedras em ninguém, pelo contrário, eu estou aqui para salvar as pessoas. Olha, vá e não peques mais. Mas por muito tempo, essa parte do evangelho, na igreja primitiva, eles não pregavam essa parte. Eles entendiam que o Senhor Jesus, ele aceitava que aquela mulher adulterou, porque ele não condenou ela. Ele estava apenas falando para ela que ela poderia mudar de atitude. E que outra coisa, tinha muita coisa ali errada. E aí aquela mulher saiu dali restaurada. Vamos ver aqui, Evangelho de João, no capítulo 8. Então tinha alguém ali que poderia lançar pedra, mas não lançou, porque Jesus não veio para lançar pedras em ninguém. Diga amém por isso. Ele vai lançar sim a sua misericórdia. Capítulo 8 e o versículo 10. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te, e o que mais? E não peques mais, saia desse caminho. Não sei o que aconteceu com ela, mas a partir dali, ela foi perdoada dos seus pecados, mas para não praticar mais o pecado. Então, amados, a benignidade de Deus se resume no perdão dos pecados, sem merecimento, amados, sem obras. Como o Davi pensou, eu prefiro cair na mão de Deus do que dos homens, porque os homens não perdoam. Mas o José perdoou os irmãos dele. Perdoou ou não perdoou? São poucos, amados, que perdoam. Não foi fácil para o José. José já estava casado com a Zenate, uma moça linda, e nasceram ali o Manassés e o Efraim. Estava ali há muito tempo trabalhando, e de uma hora para outra, irmãos, os irmãos de José aparecem. Já imaginou o coração dele? Eu pergunto para você, foi fácil para o José? O José era perfeito? Era? Não, porque veio aquele filme na mente dele. Porque eu penso assim, irmãos, por que o José, ele nunca voltou para a casa dele, para saber dos seus irmãos e do seu pai? Deus, ele teve que levar os irmãos de José ali. Quem levou os irmãos de José foi Deus. Eles só estavam ali por causa da fome. Ele perdoou sim. E é isso que Deus quer também que a gente faça. É fácil? Não. É um dos sentimentos mais difíceis, perdoar aquela pessoa que ofendeu você. Vamos lá, mas é isso que Deus quer. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, para a gente finalizar e já fazer essa oração. Carta
do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 30. Nós vamos ler agora pelo menos 3 versículos e depois vamos fazer essa oração. Diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, seja uns para com os outros, benignos, não é o que nós falamos hoje? Misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Diga amém por isso. Pode falar amém, ou você tem medo? Diga amém. Pronto, é isso que o Senhor Ele quer, que você perdoe como Cristo já deu exemplo. Ele fez isso antes, Ele nos perdoou sem nenhum merecimento, e Ele quer que você faça isso. Por quê? Para você não entristecer o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, meu Pai. Vamos ficar de pé então, vamos ficar de pé. Pastor, eu não quero entristecer o Espírito Santo não. Eu também não. Ah, pastor, mas perdoar é tão difícil. Eu sei sim, mas vai tirar aquele peso do teu coração. Tinha uma irmã que ela contou um testemunho na igreja falando assim: pastor, esse Natal foi o melhor Natal que eu já passei na minha vida. Eu falei: por quê, irmã? Porque já fazia 3 anos que eu não falava com a minha irmã, e nesse Natal agora a gente se reconciliou. Não adianta o Natal, nem Ano Novo, nenhuma festa, amados, sem o perdão. A pessoa está longe do seu familiar porque não gostou de algo, aquela pessoa afligiu você. Somente o Senhor, amados, somente o Espírito Santo pode nos dar essa graça de perdoarmos.